Dhritarashtra disse a Shakuni: deveríamos jogar o jogo de dados como ele deve ser jogado, mas meus filhos se comportaram como demônios no outro dia. Deveria ser tão simples quanto cortar um pano molhado, mas o que eles fizeram foi totalmente monstruoso. Foi por isso que parei o jogo no meio do caminho. Eu também não quero que meu filho vença, Shakuni. Quando Dhritarashtra perguntou isso, Shakuni respondeu: então, meu senhor, ainda tenho um último plano, convidar os Pandavas para mais apenas um último jogo. Desta vez, as apostas serão muito claras. Quem perder deverá passar 12 anos na floresta, Aranyavasa, e um ano disfarçado, Ajnatavasa. Dhritarashtra achou esse plano atraente. Ele então ditou outra carta e pediu a Vidura que a enviasse aos Pandavas. Nessa carta, Dhritarashtra escreveu: percebi que o jogo de dados de ontem foi longe demais, por isso o cancelei. Agora, quero que todos vocês venham e joguem uma última rodada. Por que estou convidando-os novamente? Porque não quero que as pessoas digam pelo resto de suas vidas que os Pandavas foram salvos apenas pelo pedido de esmola de uma mulher. Não quero que essa desonra os manche para sempre. Desta vez, há apenas uma regra. Aqueles que perderem devem passar 12 anos na floresta e um ano em um exílio incógnito. Os Pandavas, a princípio, não tinham intenção de ir, mas acabaram sendo obrigados. As palavras daquela carta, os Pandavas foram salvos pela esmola de uma mulher, os atingiram como um terrível insulto. Furiosos e humilhados, eles partiram imediatamente para Hastinapura, levando Draupadi com eles. O jogo começou. Shakuni jogou os dados e os Pandavas perderam. Os Kauravas ficaram muito felizes, comemorando sem limites. Indraprastha agora pertencia aos Kauravas pelos próximos 13 anos. Os Pandavas tiveram que retirar seus ornamentos reais e roupas superiores, colocá-los no salão de assembleia e partir imediatamente para a floresta. Foi a partir desse momento que surgiu um conhecido provérbio: se você for enganado na primeira vez, a culpa é do enganador. Se você for enganado pela segunda vez com o mesmo truque, a culpa é sua. E foi exatamente isso que aconteceu com os Pandavas. Quando os Pandavas partiram para a floresta, o povo de Indraprastha quis segui-los. Nós iremos com vocês, disseram eles, recusando-se a viver sob o domínio de Duryodhana. Mas os Pandavas não permitiram. Será bastante difícil para nós sobrevivermos na floresta, disseram eles. Não podemos governá-los como um rei em tal lugar. Por favor, não venham. Assim, eles persuadiram todos a ficarem para trás. Somente Draupadi e os Pandavas partiram para a floresta. Vidura prometeu cuidar bem de Kunti. Durante 2 dias, os Pandavas viajaram pelo deserto. Por fim, encontraram um local para se estabelecerem por um tempo. Nenhum deles falou um com o outro. No dia seguinte, Arjuna estava sozinho na margem de um rio, olhando para o pôr do sol. Draupadi se aproximou dele e chamou: Arjuna! Mas ele desviou o rosto e começou a se afastar. Draupadi agarrou sua mão e gritou: por que você está agindo assim, Arjuna? Dushasana, me arrastando pelos cabelos naquele salão de assembleias, foi terrível, mas sua recusa em falar comigo agora me machuca ainda mais. Arjuna respondeu: o que posso dizer, Draupadi? Eu a conquistei no Swayamvara e a trouxe de volta, apenas para fazer de você a esposa de todos nós 5. Depois, dividi Kandavaprastha, e o pior de tudo, coloquei você como uma aposta no jogo de dados. Permiti que você fosse humilhada à vista de toda a assembleia. Nunca, em momento algum, eu realmente o protegi como alguém que o ama. Nem mesmo tenho coragem de olhar em seus olhos. Draupadi disse: tudo bem, Arjuna. Até agora nunca lhe pedi nada. Mas agora eu lhe peço uma dádiva. Nenhum dos Kauravas deve permanecer vivo. Devo testemunhar sua completa destruição com meus próprios olhos. Antes que nosso ano incógnito termine, você deve adquirir a força, as armas e os astros divinos necessários para aniquilá-los. Somente quando a linhagem Kaurava for exterminada é que finalmente amarrarei meu cabelo. Até esse dia, eu o deixarei solto, exatamente como está agora. Arjuna prometeu a Draupadi: o que você pedir, eu realizarei. Assim começou a vida dos Pandavas na floresta. Amigos, vocês acreditam que a leitura de uma história realmente fascinante pode mudar uma vida inteira? Se você ler apenas uma história para seus filhos, ela pode ensinar a eles todos os valores de que precisam para a vida, e a leitura de uma única história pode lhe dar a solução para qualquer problema que esteja enfrentando em sua vida? Sim, isso é possível, somente por meio do maior épico já contado na história da humanidade, o Mahabharata. Essa história é 100 vezes mais fascinante do que qualquer filme de sucesso de bilheteria. Isso é um desafio. A história completa do Mahabharata, escrita por Vikramaditya, está disponível em 2 volumes,
nos formatos impresso e eletrônico, na Amazon e em 43 outras lojas online. Esse livro está disponível no mundo todo em 54 idiomas. Compartilhei todos os links na descrição abaixo deste vídeo, portanto, encomende sua cópia agora, porque este não é apenas um livro, é uma biblioteca completa para sua vida. Os Pandavas perderam para os Kauravas no astuto jogo de dados. Eles partiram para a floresta para cumprir 12 anos de exílio e 1 ano de disfarce. Os cidadãos de Indraprastha declararam que não podiam viver sob o governo de Duryodhana e insistiram em seguir os Pandavas. Mas os Pandavas conseguiram convencê-los a voltar para casa. No entanto, 10 sacerdotes brahmanes insistiram em ir junto. Eles se recusaram a voltar. Assim, os Pandavas, Draupadi e os 10 sacerdotes foram para a floresta. Depois de 3 dias de viagem, eles encontraram um lugar adequado e montaram acampamento. Naquela noite, enquanto dormiam, ouviram um rugido assustador. Todos se levantaram, assustados, e olharam em volta. De entre as árvores, surgiu uma figura enorme, rugindo ferozmente. Não era outro senão Kilmara, amigo de Bakasura e irmão de Hidimbaasura. Ele era gigantesco, mais alto que as árvores, com um corpo como o de uma montanha. Os Pandavas já estavam preocupados e cheios de frustração com os acontecimentos recentes. O fato de verem um Rakshasa atacando-os só aumentou a raiva deles. Instantaneamente, Bhima saltou, aterrissou nos ombros do demônio, com as pernas presas em volta do pescoço dele, e começou a socá-lo com força na cabeça. Nakula e Sahadeva usaram cada grama de habilidade de combate que tinham, lançando vários ataques. Quanto a Arjuna, ninguém conseguia ver de onde ele estava atirando. Em um momento, ele estava em um galho em uma direção e no momento seguinte, em outra árvore, em um ângulo totalmente diferente, bombardeando Kilmara continuamente com flechas rápidas como um raio. Percebendo que o demônio estava enfraquecendo e ficando lento, Bhima pulou, arrancou árvores pelas raízes e as arremessou diretamente contra o Rakshasa. Cercado pelas árvores que caíam, pelas flechas de Arjuna e pela força combinada de Nakula e Sahadeva, o demônio Kilmara caiu e morreu em questão de minutos. Os Pandavas, que estavam se sentindo oprimidos, sentiram uma onda de energia e esperança renovadas com a derrota de Kilmara. Os 5 irmãos perceberam que, se ficarem juntos, até mesmo o inimigo mais poderoso pode ser dominado com facilidade. Encorajados, eles pensaram, se ao menos esses 13 anos passassem rapidamente, teríamos a chance de ver o fim dos Kauravas. De volta a Hastinapura, agora que Duryodhana tinha oficialmente o controle total sobre Hastinapura e Indraprastha, ele começou a governar, mas não havia satisfação real em seu coração. Afinal, esse controle era apenas por 13 anos. Quando os Pandavas retornassem, ele perderia tudo. Por isso, ele viu apenas uma solução: assassinar os Pandavas. Duryodhana elaborou um plano para ir à caça, usando-o como disfarce para encontrar e matar os Pandavas. A notícia desse plano chegou a Vidura. Um dia, enquanto Duryodhana e os Kauravas estavam em uma refeição com Dhritarashtra, Vidura se dirigiu a Dhritarashtra. Meu irmão mais velho, ouvi dizer que seu filho Duryodhana está tramando um plano tolo para matar os Pandavas sob o pretexto de caçar na floresta. Depois de uma batalha, Arjuna se torna uma força nascida para destruir, porque não perguntar ao próprio professor deles, Dronacharya, se você duvida de mim, não estou dando esse conselho para poupar a vida de Arjuna, é para salvar a de Duryodhana. Por favor, preste atenção em minhas palavras. Imediatamente, Dhritarashtra silenciou Vidura. Chega, você sempre elogia os Pandavas e nunca fala do meu lado. Se você os ama tanto, vá viver com eles na floresta. Vidura ficou muito feliz ao ouvir essas palavras. Ele disse, fiquei aqui porque acreditava que deixá-lo seria contra meu dharma. Mas agora que você mesmo me disse para ir, não poderia haver maior felicidade para mim. Reunindo seus pertences, Vidura prontamente partiu para a floresta para se juntar aos Pandavas. Isso conclui o episódio. Os Pandavas perderam o astuto jogo de dados e foram exilados por 12 anos na floresta, mais um ano disfarçados. Seu povo queria segui-los, mas eles convenceram todos a voltar. No entanto, 10 sacerdotes brahmanes persistiram e se juntaram a eles, viajando pelas profundezas da floresta. Depois de 3 dias, eles montaram acampamento. Durante a noite, encontraram o temível Kilmara, amigo de Bakasura. Juntos, os Pandavas o mataram, ganhando confiança renovada em sua unidade. Enquanto isso, Duryodhana, agora governando Indraprastha e Hastinapura, ficou ansioso, pois em 13 anos, os Pandavas recuperariam seu reino. Planejando matá-los em uma caçada, ele encontrou a oposição de Vidura, que então deixou a corte de Dhritarashtra
para ficar ao lado dos Pandavas. Amigos, o próximo episódio será em um nível totalmente novo. Não percam! Vamos nos encontrar novamente no próximo sábado, no mesmo horário. Enquanto isso, encomende imediatamente meu Mahabharata escrito. Compartilhei os links na descrição abaixo. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, faça isso agora. Até lá, cuide-se. Tchau!